Olá pessoal, olá turma, professor Francisco César, e hoje nós iremos falar rapidinho aqui, nesta aula bem rápida, sobre as funções matemáticas. Neste caso, nós iremos utilizar aí o Portugal Studio, ok? Então, cada linguagem ela pode trabalhar de forma específica quando se trata das questões das funções matemáticas. Então, vamos ver como se trata essas funções falando de Portugal Studio, né? Então vamos trabalhar o Portugal Studio. Já conhecem, né? Nossas aulas anteriores utilizamos ele, mas a nossa disciplina é Portugal. Então esse Portugal engloba alguns ambientes de desenvolvimento, alguns simuladores, compiladores, e cada um pode ter uma particularidade, algumas situações específicas, mas a lógica é a mesma. Então vamos usar o Portugal Studio. Algumas funções que você vê lá no decorrer de seus estudos, ensino fundamental, ensino médio, são as funções matemáticas. E aqui nós temos alguns exemplos. Aqui nós temos a fórmula da equação de segundo grau. Aqui uma fórmula física voltada à questão de luz, massa. Nós temos aqui os cálculos trigonométricos ou ainda os logaritmos. Aqui nós temos algumas funções aí da matemática, né, no Portugal, que vai ser aqui, ó, a potência, né? Na potência. Em algumas linguagens ele utiliza o acento circunflexo, que não é o caso aqui, tem que usar a função. A raiz aqui também utiliza a função. O logaritmo, o valor absoluto, a função arredondar e o módulo da divisão. Esse módulo aqui eu já mostrei para vocês lá em operadores matemáticos, não foi isso? Então esse porcentagem preferi mostrar lá mesmo. Nós temos aqui também o seno, cosseno e a tangente, questões trigonométricas. Por exemplo, quero calcular o seno de 30 graus, 15 graus, 60 graus ou 90 graus. Então você vai colocar o ângulo no local de x e fazer esse cálculo. Na potência você vai adicionar em x aí, ó, a potência, né, de um número x elevado ao número y. Da mesma forma na raiz, né? Você vai adicionar no índice y de x. Logaritmo da mesma forma, o valor absoluto e a forma de arredondamento. Então, vamos adiante. Agora nós aqui no Portugal Studio vamos dar aqui um novo arquivo e vamos fazer algumas fórmulas aqui matemáticas. Vamos lá. Qual a primeira que eu posso estar utilizando aqui? Vamos de forma simples. Por exemplo, quando nós queremos calcular a área de uma figura, por exemplo, triângulo, né? Para calcular a área do triângulo, para quem lembra, A vai ser igual a B vezes H dividido por 2, não é isso? Como é que vai acontecer isso? Eu tenho que delimitar aqui variáveis do tipo real, já que pode ter para uma parte decimal fracionada. Eu vou chamar A de área, B de base, H vai ser a altura, por exemplo. Se eu disser que a base ela recebe 2,5 e a altura, estou usando H, pessoal, porque é da fórmula. Então esse H é a altura. Vamos dizer que a altura é 3,7. O cálculo seria como? Você pegaria A, que é a área, vai receber quem? A base vezes a altura, isso tudo dividido por 2. É assim que a gente aprende lá em matemática? Tudo bem, vou usar o escreva e aqui eu vou colocar a área, né? Pronto, executando, ele me retorna aqui um valor, o valor 4.625.
não é isso? Então, isso aqui você calcula a área. Então, nesse caso, nós estamos usando operações simples e não temos funções matemáticas. Mas, por exemplo, professor, eu quero arredondar. Se você quiser arredondar esse valor, arredondar o valor, como será feito isso? Muito bem. Para você usar a função, você tem que importar, você tem que incluir essa biblioteca. Não só nessa linguagem, mas em todas as outras linguagens você tem que incluir biblioteca, tem que importar. Como é que é feita essa inclusão? Aqui no Portugal Studio você tem que colocar o nome inclua. Observe que ele vai ficar em vermelho. Depois você vai colocar o nome biblioteca, que também vai ficar em vermelho. Coloque o nome da função, a biblioteca no caso, que é matemática. E aqui eu vou dar esses dois tracinhos mais essa seta para me definir um nome, para abreviar esse nome matemático. Vou utilizar um nome menor. Posso usar M? Posso. Posso usar mate? Posso. Vai ser da sua forma. Vamos colocar o M aqui. Então, o que há nessa biblioteca? Aquelas funções que nós mostramos. Vamos ver como é que acontece. Por exemplo, se eu for aqui nesta variável querer arredondar ela, eu coloco M, eu coloco um ponto, e ele vai aparecer, olha aqui, ó, os tipos de funções. Ó. Nós temos o arredondar, cosseno, logaritmo, maior número, menor número. E aí vai, tem outros aí, potência, raiz, seno. No caso, nós queremos, né, arredondar um número. Então, vamos dar dois cliques. Ele apareceu, número e casas. O que acontece? Esse número é um número específico. Eu poderia delimitar o nome da variável, número, por exemplo, ou adicionar o número em si já. O número, de certa forma. Mas, neste caso, eu vou colocar o A, que é minha variável. E vai retornar aquilo que eu desejo. As casas serão o número de casas que eu quero arredondar. Se eu colocar, por exemplo, 2 casas, então ele vai arredondar apenas para 2 casas. Nós estamos vendo que o 4.625 tem 3 casas. Quando eu faço isso, ó, M, que é a abreviação da biblioteca matemática, ponto arredondar, ele vai arredondar aqui em A, que vai ser o resultado extraído aqui desse cálculo. Nessa situação, arredondaremos apenas 2 casas. Não vai aparecer mais 3, e sim 2. Ao executar, ele arredondou. Se eu colocar, por exemplo, uma casa, é possível também. Coloco uma casa, executo e arredondo. Ficou 4.6. Então, é muito importante, é muito útil em algumas situações para facilitar aí a sua vida. Certo? Então, vamos para mais exemplos. Aproveitando o código, vamos fazer aí o cálculo da área do quadrado. Nós sabemos que o cálculo da área do quadrado vai ser o que? Vai ser A, que é a área, né, igual a quem? Ao lado ao quadrado. Então vamos fazer isso. Neste caso não precisamos nem da base e nem da altura. Vai ser apenas o meu L. Esse L, vamos dizer que esse L ele é 2.75. Esse A vai receber quem? L. Agora vai mostrar aqui, ó. L ao quadrado. Como é que eu faço L ao quadrado? Eu vou ter que usar a função, não é? Como é que eu utilizo essa função? Eu vou utilizar essa redução aqui, ó, da variável, né, da biblioteca que foi incluída. E aí eu vou colocar M ponto. E eu vou procurar potência. Nós temos aqui potência. Pronto. Aqui nós temos a base. Quem é a base? Vai ser o L, que é referente ao lado. E o expoente vai ser ao quadrado. Já que se trata do quadrado, que é o lado ao quadrado, vai ser dessa forma. Pronto. É assim que deve ser feito. Escreva, ele vai mostrar o resultado, né? Que vai ser 2.75 ao quadrado. E eu vou executar para ver o que acontece. Pronto, nós temos aqui o resultado. 7.75. Da mesma forma, se você quiser aqui arredondar este valor, você vai aqui arredondar e novamente coloca aqui o número que você quer arredondar ou a variável que você está utilizando e quer arredondar. Colocar 2 casas e executar o programa. Novamente foi executado, mas agora arredondado. Certinho?
Vamos fazer agora, por exemplo, o cálculo, né, da equação do segundo grau. Alguém lembra a equação do segundo grau? Vamos fazer aqui. Para quem não lembra, eu vou colocar a imagem aqui da fórmula para você relembrar e vamos adiante. Na fórmula da equação do segundo grau, ela vai acontecer da seguinte forma. Você lembra que eu tenho variáveis, todas têm que ser reais, né? Você lembra lá que nós temos o A, o B, o C. Lembra-se também que nós temos que encontrar o delta. Vou chamar também uma variável de delta. Lembrando também que nós temos que encontrar o valor de x. Só que esse x, ele vai chamar de x uma linha e x duas linhas. Então pode acontecer dessa forma. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar um comando aqui, escreva, e ele vai pedir assim, escreva, digite o valor de A, leia o valor de A. Vou aproveitar o código, vou copiar aqui, vamos fazer isso aí para as três variáveis, A, B e C. Então, digite o valor de B, digite o valor de B, copiar novamente, reaproveitar aqui o código, digite o valor de C, leia C. Pronto. Agora nós iremos para o cálculo. Como é que é feito esse cálculo? Esse cálculo é feito da seguinte forma. Primeiro nós vamos encontrar o delta. O delta, como é a fórmula do delta? O delta é o b ao quadrado. Como é que eu vou fazer esse b ao quadrado? Eu vou utilizar a função. Uso m, porque eu abreviei aqui acima, né? Na biblioteca, que eu vou utilizar o m como referência. O m, a potência. Quem é a base? Minha base vai ser b. Quem é o expoente? Se é o quadrado, então é 2. Tudo bem. Isso aqui vai ser menos 4 vezes A vezes C. Tudo bem? Então, aqui nós encontramos o valor do delta. Então, aqui nós encontramos o valor do delta. Eu posso colocar o nome escreva e aqui eu digito uma frase aqui, uma mensagem de escrever aqui uma mensagem com a informação da seguinte forma: o valor de delta é, eu vou colocar aqui um símbolo para concatenação, lembrando, pode ser a vírgula ou símbolo de mais, e vou colocar o nome delta. Vamos executar para ver o que acontece. Observe aqui que ele está pedindo o valor de A. Vou botar aqui menos 2, menos 6 e 8. Então ele me mostrou aqui, ó, o valor de delta é 100. Pronto. Terminamos o cálculo? Terminamos ainda não. Até então nós encontramos apenas o valor de delta. Vamos lá. Até o momento nós encontramos somente o valor de delta. Agora nós iremos concluir a fórmula de Bhaskara. Para nós concluirmos, nós temos que usar a fórmula de x. Ele vai ser x uma linha e x duas linhas. Como é que acontece isso? Essa variável x uma linha, ela vai receber quem? Eu vou isolar entre parênteses para facilitar o serviço. Vai ser quem? Menos b. Mais ou menos. Como é mais ou menos, o x1 ele vai ser mais, mas já o x2 vai ser negativo. É a única coisa que irá mudar. Então, mais ou menos o que? Mais ou menos a raiz. Uma raiz. Então, vamos isolar, porque nós iremos utilizar aqui uma função. Para utilizar a função, né, a função matemática, incluída pela biblioteca aqui acima, vamos utilizar o m, que foi para reduzir aí a referência. m.raiz. E aqui dentro eu vou colocar o índice e a base. Pronto, é o índice e a base. E isso tudo aqui, gente, é dividido por 2 vezes A. O que vai mudar de x1 para o x2 é apenas o símbolo aqui do mais, que no caso é negativo. E aqui nós vamos executar. Por último,
eu vou botar um escreva e vou fazer da seguinte forma: o valor de x, uma linha, é o concatenar, colocar a vírgula, pode ser o mais também, e vou colocar x1. Da mesma forma, eu vou fazer aqui, só que com x2. Eu poderia fazer um só escreva, mas eu vou quebrar dessa forma aqui o texto, de forma diferente. Vou botar uma quebra de linha aqui, um barra invertida M, para facilitar o serviço e visualização. Ok. Tranquilo. Oh, faltou aqui um parêntese. E vamos. Pronto. Prontinho, prontinho. X uma linha, X duas linhas. Ó, vamos ver bem que esse erro. Esqueci de botar o X2 aqui. Vai dar aí. Vamos lá executar. Vamos lá. Digita aí -2 para A, -4 para B e 8 para C. Então ele me retornou aí o valor de delta, que é 80. E aqui abaixo ele me dá o resultado do valor de x uma linha e x duas linhas. Aqui no delta eu vou botar um barra N também para organizar. Executando novamente, o valor de A vou botar -2, 4 e 8. Novamente nós temos aqui, ó, o valor do delta é 80, o valor de x uma linha é -12 e o valor de x duas linhas é 4,92. Caso você deseje, por exemplo, eu quero arredondar. É possível arredondar? O número está muito grande? Vocês lembram lá como é feito, né? M. Ponto. Procura lá o nome arredondar. Embora ele não apareça, é só digitar, colocar o nome arredondar, colocar o x uma linha e vírgula o número de casas. Vou colocar só 2 casas, por exemplo. E aqui dá certo. Viu? Tudo ok. Vou copiar e colar aqui abaixo para fazer da mesma forma com x duas linhas. E vamos executar o código para ver o que acontece. Então, -2, 4, 8. Olha só. Aqui o valor do delta é 80. O valor de x uma linha é -12. Observe aqui ficou só 2 casas. E o valor de x2 ficou 4,94. Então, é bem prático. Vamos para mais um exemplo. Vamos lá para mais um exemplo. Por exemplo, aqui, nesta situação, eu vou chamar aqui de seno, cosseno, vou botar só assim, cosseno, pode botar só abreviado, seno, cosseno e tangente. Vou chamar de tangente. Por exemplo, se eu quiser fazer o cálculo dos radiando, dos ângulos do seno, do cosseno, da tangente, eu posso fazer da seguinte forma, né? Eu vou dizer que seno recebeu 30 graus, que se o cosseno recebeu 60 graus e a tangente vou calcular de 90 graus. Como é que é feito isso? Então eu vou fazer o seguinte: M ponto, quando for o seno aqui, ó, o seno, vou calcular o seno de quem? Vou calcular o seno, vou dar um escreva aqui, vou calcular o seno, quem é o ângulo da variável que eu criei, seno. Então, vou executar para ver o que acontece e ele me retorna o valor. Vou fazer da mesma forma também com o cosseno aqui, ó. Só alterar o nome, cosseno, e a variável que eu chamei de co. Vamos fazer também com a tangente. A tangente aqui, ó. Tangente, chamar de tag, né? Então essa tangente tag aqui. Então vamos lá executar. Vou colocar um barra N, senão não vai dar certo, vai dar erro. E aqui adicionar em cada um. Pronto, vai executar e vai calcular
o seno de 30 graus, o cosseno de 30 e a tangente de 90 graus. Executando, ele foi executado aqui, ó, os valores de cada ângulo. Então, essas funções, ela é bem interessante. Você pode utilizar para outras situações, para calcular, por exemplo, o índice de massa corpórea, que tem potência, para calcular, por exemplo, logaritmos, teorema de Pitágoras, e aí vai, certo? Então, é isso. Caso tenha atividade, responda. Valeu. Tchau, tchau.